Muito boa tarde. Quero cumprimentar a todos nossos convidados, os advogados Dr. Pedro Carneiro, o economista José Carlos Garé e o Dr. Vitor Serri de Souza. Quero dizer que nós estamos aqui ao vivo pela Comissão de Direito Ambiental e Sustentabilidade da OAB de Santo André. Quero justificar a ausência do querido amigo que consta no folder do nosso anúncio da live, o Rodrigo Sirielo, que está com ausência de Wi-Fi onde ele se encontra. Bem, hoje um dia muito especial, nós estamos iniciando os nossos trabalhos da comissão. Quero, então, desta forma, cumprimentar a todos que nos assistem, toda a advocacia, que, embora virtual, nós estamos dentro da Casa da Advocacia Andreense. Sejam todos muito bem-vindos. Trago os cumprimentos da nossa presidente desta subseção, a doutora Andrea Tartucci, nossa líder jovem presidente, que tem exercido um papel de destaque na atuação em todas as áreas da nossa Casa da Advocacia Andreense, mas em especial na área ambiental. Tem dado seu olhar e atitude presente em todas as horas, apoiando incondicionalmente a nossa comissão e cumprimentando-a externo mesmo a toda a diretoria, seus conselheiros e demais presidentes de comissões. Como eu disse, a live de hoje ela é muito especial. Estamos realizando a 26ª live da comissão em tempos de pandemia. Nós iniciamos em meados de junho do ano passado, em alusão e reflexão do Dia Internacional do Meio Ambiente. Fizemos de lá para cá 25 lives, denominadas de Jornada Semanal de Educação Ambiental. E, a partir de agora, nós vamos ampliar este escopo até para poder trazer outros profissionais, outros colegas que possam também contribuir com esta causa de tanta importância e principalmente nos tempos de pandemia que vivemos. Bem, o que é ESG, né? Vamos entender o que é isso, a sigla que tem dominado todas as corporações, em especial em razão da pandemia. Superficialmente, nós podemos ressaltar que trata-se de compatibilizar as áreas econômicas, meio ambiente, social e de governança. Nós vivemos num tempo onde é necessário objetivar e materializar de maneira eficaz todas estas áreas para enfrentar os novos desafios, em especial da saúde. Mas quem abordará tudo isso serão os nossos convidados de hoje. Feito isso, nós também hoje teremos um momento especial, onde nós vamos fazer a nomeação do novo membro da comissão e que tinha se ausentado por um período, porque eu acho que onde ele está chovendo muito, mas que está aqui sendo readmitido na live. Boa tarde, doutor Vitor. Acho que o senhor teve problema aí com a sua conexão, está retornando agora e está entrando aqui conosco também o doutor Sidney Munerati, que é o nosso vice-presidente da comissão, está entrando aqui na nossa live. Muito bem-vindo, doutor Sidney. Eu falava aqui, doutor Vitor, da sua nomeação hoje como membro da comissão. Quero, então, passar a dar a posse ao senhor, fazendo inicialmente a leitura do seu currículo. O doutor Vitor Fernandes Serri de Souza, ele que é advogado, graduado pela Faculdade de Direito da Universidade Presbiteriana Mackenzie, em 2010, é pós-graduado em Direito Processual Civil pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, em 2014, participou dos cursos de Recursos Humanos pela Fundação Getúlio Vargas em 2012, Desconsideração da Personalidade Jurídica pela Escola Paulista de Direito 2015, Direito Contratual pela Harvard University em 2016, é vice-presidente da Comissão de Direito Contratual, Compliance e Propriedade Intelectual da OAB da subseção de Santana, membro das comissões de Direito Minerário, Securitário, de Estudos da Advocacia Preventiva da OAB, seção São Paulo,
membro da AIDA, da Associação Nacional dos Profissionais de Privacidade de Dados, da ANPPD, da Associação Nacional de Advogados do Direito Digital, da ANAD, eleito o advogado mais admirado pela publicação da análise editorial, Análise da Advocacia 500, da edição das 3 últimas edições, destacado entre os mais admirados na primeira posição no setor de siderurgia e mineração, também na especialidade de Direito Digital e figurando dentre os mais admirados no estado de São Paulo. Muito bem-vindo, doutor Vitor, uma honra para nós da comissão tê-lo aqui como membro. Recepciono, lhe dou posse e te passo a palavra para que faça, então, a sua saudação. Agradeço muitíssimo sua costumeira gentileza, doutora Rosa. É de verdade um privilégio poder compor mais essa comissão tão ativa, comissão tão proativa que despontou com esses eventos dessa jornada maravilhosa desde o ano passado, que tem, sobretudo, uma função social e que faz transcender o papel da advocacia. Agradeço também a todos os demais presentes, doutor Sidney, como vice-presidente dessa comissão, doutor Pedro, doutor Garé. É verdadeiramente uma honra estar entre vocês. Agradeço a descrição detalhada aí da minha apresentação, do meu currículo e me posto aqui de forma absolutamente colaborativa, como um aprendiz para poder, dentre aí de tantas maravilhosas cabeças, pessoas e profissionais, poder aprender e tentar agregar um pouco, seja com expertise, seja com voluntariedade. Agradeço ainda mais a subseção de Santo André, na pessoa da sua presidenta, doutora Andréa Tartucci, e registro uma vez mais meu agradecimento por me aceitarem, por me aprovarem a poder compor essa comissão que eu componho com grande felicidade. Muito obrigado uma vez mais, doutora Rosa, por toda essa viabilização, pelo convite, pelo aceite e parabéns de novo pelo esse trabalho que faz, que, repito, sobretudo de função social e faz transcender a advocacia e nos deixa ainda mais orgulhosos por poder colaborar com isso e deixa toda a advocacia feliz por ter alguém do patamar da senhora à frente de tudo isso. Então, obrigado uma vez mais. Eu agradeço, doutor Vitor, em razão, acho que das chuvas, o seu som deu uma pipocada aqui quando chegou, mas eu acho que foi suficiente para nós ouvirmos. Eu aqui agradeço a sua disposição em participar conosco, né, nesse espírito construtivo e voluntário que temos perante a nossa entidade de classe. Então, termos colegas com essa disposição é sempre muito bom para toda a classe. Eu sempre digo que quando os nossos colegas se dispõem a participar da entidade, contribuindo voluntariamente, levando, né, o seu trabalho, a sua expertise, engrandece a todos nós. E com isso, então, para dar sequência, vamos iniciar então a nossa live com os nossos convidados. O primeiro palestrante é o amigo e membro consultor da comissão, o José Carlos Garé, é uma pessoa muito querida, não só da OAB, mas aqui posso falar de várias outras entidades, pessoa que, como eu disse, colaborativa em todas as instituições que participa, ele que é professor e economista na Universidade de São Caetano do Sul, muito querido pelos alunos, é subdelegado do Conselho Regional de Economia de Santo André, e pela própria característica da sua atividade, eu tenho certeza que ele terá aqui uma grande contribuição para esse tema tão importante. Garé, muito bem-vindo mais uma vez, muito obrigada, e o tema agora está com você. Você está com sua voz, liga o seu... Liga, agora isso. Sim. Muito bem, boa tarde a todas e a todos. É um prazer, um grande privilégio participar
não só como membro consultor da Comissão de Direito Ambiental e Sustentabilidade da OAB de Santo André, mas a querida e admirável professora, a doutora Rosa Ramos, que foi muito gentil nas palavras a meu respeito também, doutora Rosa. Minha gratidão. Só eu, como delegado regional do Conselho Regional de Economia, situado fisicamente em Santo André, mas que abrange as 7 regiões, aqui os 7 municípios, e na universidade, além de professor da área de Economia, Administração Financeira e Finanças Corporativas e Governança Corporativa, lá eu sou gestor da Escola de Gestão e Negócios, que congrega os cursos de Ciências Econômicas, Ciências Contábeis, Administração e Comércio Exterior. É um privilégio, então, poder participar mais uma vez das lives. E vamos falar de um tema muito interessante aqui, né? Ligado à governança, porque se nós pegarmos o tema, inicialmente estava lá com ESG, né? Environmental, Social e Governance, e agora surgiu mais um E aí nesta sigla, né? Porque antes, dentro do Triple Bottom Line, né? Do People, Profit, né? E Planet, então você tem a sustentabilidade, o social, e dentro do Profit, do lucro, estava subentendido o econômico. Agora continua, então, dentro da empresa econômica governança, e o E que surgiu, esse quarto E a mais, porque algumas pessoas questionam, mas não é só um E, por que 2 E's? É o do econômico, né? Então, assim, as empresas vistas de uma maneira, assim, diferente. E diferentemente daquilo que nós tínhamos até então, da época da escola monetarista de Milton Friedman, para quem já ouviu dizer, né, que uma empresa é voltada para a geração de lucros, certo? Essa era a função principal da empresa. Hoje já não é mais assim. O lucro faz parte, ele é importante, mas mais do que o lucro, considera-se a valorização da empresa. Esta empresa, independente de quanto ela gera de lucro, ela vale mais, certo? Em termos de mercado, seu valor de mercado, em função das suas ações, de como ela participa com isso. E aí entra a governança corporativa, os conselhos de administração, e nós estamos falando por um nível de pessoas hoje, dito assim, ESG, né, nativos. Então, por exemplo, se nós considerarmos que o Triple Bottom Line é de 1994, e essas pessoas hoje têm entre 18 e 24 anos, que são agora os investidores, esta questão ambiental é da mais relevante. Então, hoje você tem fundos de private equity, de capital privado, comprando participações de empresas e vindo investidores estrangeiros com olhar, com uma visão para empresas que valorizam a sustentabilidade. E estas ações dessas empresas, elas têm se tornado cada vez maior. Então, é um tema de extrema relevância que a gente poderia falar aqui, e vamos falar, né? Então, muito ligado não só então, da parte econômica, da parte financeira, do lucro que os seus acionistas objetivam, mas do ganho pela valorização da empresa, do social. Tenho aqui um exemplo também, agora com a pandemia, que se acentuou a valorização do ESG, da questão da sustentabilidade. Nós tivemos uma empresa Top Glove da Malásia, que começou a vender muitas luvas em função da pandemia para o mundo todo, e as ações desta empresa dispararam na bolsa lá da Malásia. E aí houve uma denúncia que para fazer estas luvas se usava mão de obra escrava, ou análogo à escravidão. E as ações das empresas, elas derreteram, elas perderam muito valor e vieram muito abaixo do que era antes da pandemia. Então, por aí dá para se ter uma ideia da importância de você ter o olhar para o social do trabalho escravo, do ambiental. Nós podemos pegar casos assim de Brumadinho, né, do ambiental, que tem um passivo ambiental muito grande. Esse passivo muitas vezes pode ser oculto, ele é iminente de acontecer. Então, nós temos assim exemplos de sobras recentes com relação a este tema, tá? E ele é de extrema relevância e ganha cada vez mais significado. Então, eu me coloco à disposição para depois estarmos falando um pouco mais a respeito.
Bom, Garé, excelente a sua exposição. Você, na sua área de atuação e como professor, vir contribuir aqui conosco, extremamente importante. Muito obrigada. Eu vou passar a palavra agora para o nosso segundo palestrante, o doutor Pedro Carneiro, querido amigo, já de longa data. Nós acumulamos na Fiesp esta participação, né, institucional também na Casa da Indústria, ele que é diretor jurídico da Fiesp, sócio proprietário de um escritório de grande relevância na cidade de São Paulo, e é uma pessoa também extremamente importante nas questões ambientais da nossa instituição. Então, seja muito bem-vindo, Pedro, muito obrigada por ter aceito o nosso convite, por estar aqui à disposição, né, para tratar desse tema também, que na área jurídica tem tido grande relevância e grande interesse da advocacia em entender como é que funciona esse novo conceito, baseado, né, nesses 3 critérios de análise, esses novos critérios de análise que os investidores usam, né, para definir se vale a pena investir em um negócio ou não. Até outro dia, nós tínhamos que o meio ambiente já tinha grande relevância nos negócios e nas análises jurídicas dos empreendedores, dos industriários, enfim, de toda a classe de negócios. E agora, esse novo conceito também para que seja analisado por toda a classe do direito. Muito bem-vindo, obrigada. Bom, obrigado, Rosa. Eu agradeço muito o convite de estar aqui com vocês hoje, né? Cumprimento a todos aí na sua figura, né? A OAB, a sessão aí de Santo André, a comissão que você lidera. Parabéns pelo trabalho, né? Já era para eu ter tido aqui uma primeira oportunidade com vocês, aí por conta da pandemia a gente não conseguiu estar junto, né? Mas agora finalmente estreando o ano aí com o pé direito. Então, obrigado novamente por me receber aqui. Eu acho, estando na Casa da Advocacia, né, eu acho que, e sendo advogado, eu acho que é legal a gente comentar aí com os nossos colegas, né, um pouquinho do que é essa história do ESG e quais são as frentes, né, de atuação do profissional do direito, pensando também, né, usando o meu outro chapéu aqui como membro lá da Fiesp, tratando das questões de meio ambiente, da indústria, né, como é que a gente pode enxergar esse novo mercado, essa nova atuação, quais são as possibilidades, quais são os cuidados, o que a gente tem aí pela frente, né? De fato, né, a partir do início do ano passado, 2020, um pouquinho antes da pandemia, e aí, conforme a coisa recrudesceu, a gente começou a ouvir, né, esse acrônimo ESG, sem parar, né? Eu acho que o Garé já foi muito feliz em dar as explicações iniciais, né, sobre o que é essa política, né, em cima do tripé de sustentabilidade, né, da parte econômica, da parte ambiental, da parte social, né, e da governança que isso implica, né? Então, acho que ter alguns comentários em cima disso, porque tem muito barulho, né? Tem muito barulho e me parece assim, né, numa primeira abordagem, a gente não está falando de algo essencialmente novo, né? A gente está falando de algo que já existia, né? Até a legislação ambiental, né, para os nossos colegas, né, ela já é bastante antiga, consolidada, complexa, mas isso veio numa evolução crescente, né? E eu acho que a partir de 2015 a coisa começa a tomar uma proporção um pouquinho mais significativa quando a gente tem, né, a Declaração dos Objetivos da ONU de Desenvolvimento Sustentável. Quando você traz para a mesa, pegando um gancho aí no que o Garé falou, né, a gente tinha uma economia de shareholders, né, principalmente visando o lucro em primeiro lugar para a empresa e seus acionistas, a gente vai transitando para uma economia de stakeholders, que é o que a gente está falando agora, do impacto positivo que as organizações, e aí falando da indústria, o que ela tem que, né, com um propósito muito bem definido, quais são as entregas, né, qual é o retorno positivo que ela dá para a sociedade, tanto na frente ambiental, como na frente social, como também qual é a governança, né, do compliance para você chegar
nesses objetivos. Então, a partir de 2015, isso começa a ficar mais concreto. Você tem as declarações, né, do fundo de investimento, do BlackRock, do Larry Fink, colocando isso bastante claro, né? Isso, eu acho que os colegas, né, que estão assistindo talvez conheçam essa declaração, dizendo basicamente assim que um fundo de investimento, né, que gera, o BlackRock gere ativos, né, 5 vezes que é o PIB do Brasil, ele fala então que tem que ter um propósito, né? Lógico que não tem nenhum tipo de almoço grátis, aqui ele já percebe, né, os riscos envolvendo mudanças climáticas, questões de perda de biodiversidade, questões hídricas, imigrações pelo mundo inteiro, disputa envolvendo territórios, acesso à água, e ele percebe que esse é um fator de risco que está associado à perenidade dos negócios. Então, vem gradativamente sendo lançado esses compromissos de que as empresas, a sociedade civil, os governos, os estados precisam estar engajados para essa economia vocacionada para os princípios do ESG, né? Então, acho que o pano de fundo para essa discussão, e isso é acentuado a partir da pandemia, né, onde a gente começa a perceber, né, os efeitos de riscos, né, associados à saúde, à perda de biodiversidade, o que ocasionou, acho que não preciso nem ficar discorrendo em cima disso, porque todo mundo já está vivendo isso há quase um ano e compreende bem. Mas então a gente começa a ter uma relevância maior, quer dizer que essa política de governança pautada nesse tripé, ela pode ser interessante para justamente ter um retorno do investimento mais perene. E daí começam, né, a ter debates, fundos, né? Hoje também isso não é novidade, né? Se você fizer uma pesquisa no Google sobre fundos de investimento ESG, você vai ter lá, né, uma sorte de fundos que teoricamente voltam os seus recursos para empresas que tenham políticas ESG consistentes. E aí a gente começa a entrar em discussões interessantes, né? Porque acho que a linha de corte básica de tudo que a gente, né, do ponto de vista legal, do ponto de vista da advocacia, né, que o cumprimento de dever legal, né, de todos os requisitos e condicionantes associadas a qualquer atividade empresarial, isso não é ESG, de forma alguma. Isso é cumprimento de requisito legal, né? É a base de que qualquer organização deveria buscar. Então, acho que tem que tomar um cuidado nesse momento, né? Que com essa onda, e é uma onda, é um selo, né? É um selo que você coloca, né? Por exemplo, o fundo da Bolsa de São Paulo, o fundo de investimento, o índice, desculpa, B3 da Bovespa, teoricamente, tem somente empresas, né, que têm boas práticas relacionadas a esse tripé de ESG. Ao mesmo tempo, né, a gente teve casos que ficaram famosos, né, no fim do ano, né, famosos, infelizmente famosos, mostrando, por exemplo, que a governança na parte social, embora a empresa constasse nesses índices de sustentabilidade, a coisa na prática não era exatamente assim. Então, acho que esse crescimento, né, não é algo novo e é algo que tem que ser consistente. Quer dizer, a gente tem grandes exemplos de empresas que já nasceram com esse DNA, né, de ESG, quando nem se falava nisso, talvez a Natura, até pelo tipo de negócio, né, quando foi tratar diretamente das questões de sustentabilidade, né, e uso da biodiversidade da Amazônia nos seus produtos, ela, a ferro e fogo, foi aprendendo a tratar essas questões. Então, agora, a minha percepção é que a gente vê uma onda nisso e muita gente querendo pegar carona, né? Muitos negócios querendo pegar carona nesse ESG. Então, assim, quando você faz uma análise crítica, e aí eu vou cair para uma questão que eu acho que é fundamental para a governança, né? O Gareth chegou a comentar isso, para a governança ESG, como é que você enraiza realmente essa questão cultural, né, da empresa a partir, né, dos seus valores, a partir do seu código de conduta que reflita exatamente, né,
tem um compliance, tem uma conformidade concreta, comprovável a respeito disso. Porque hoje, na prática, né, os critérios, os relatórios, comprovando ou demonstrando as práticas ESG são fundamentalmente o que a gente já conhece, né? São os relatórios de sustentabilidade das empresas, que são documentos que ainda não têm uma regulação concreta e específica. Então, assim, tem muita coisa, né, que é colocada de uma maneira que, se você for lá buscar a raiz, quer dizer, pô, mas por quê, né? A gente teve um caso, eu mencionei aí por cima, mas, né, de uma rede de varejo famosa, que estava, né, listada, que está listada ainda nos principais índices relacionados ao ESG, que teve uma questão, né, muito grave envolvendo lá um consumidor que acabou, né, tendo, né, foi violentado, espancado ali no estacionamento. Então, assim, como é que isso aconteceu, né? E aí pensando, tudo bem, né? Todo mundo erra, pode ter uma situação, né, que saiu fora do controle, mas quais eram as práticas efetivas que essa companhia utilizava para evitar uma situação como essa, né? E aí eu já não estou falando do cumprimento, né, do cumprimento da lei, né? Alguma coisa não estava exatamente arraigada, concreta, nos valores, no código de conduta, a partir da alta gestão, a partir do conselho de administração, que de fato coibisse ou conseguisse tratar situações como aquela, que são desvios. Então, muito mais importante da gente, né, que tem os instrumentos legais, né, para tratar um desvio como aquele, a responsabilidade criminal, administrativa, civil, tudo aquilo que a gente já conhece, mas quando a gente vai tratando, a gente vai levando isso para os valores corporativos, eu acho que essa que está o grande mistério e como nós, advogados, podemos ajudar, né? Eu, no meu dia a dia, né, o meu dia a dia é 100% o meio ambiente, muito mais voltado para questões consultivas de conformidade da legislação, para justamente evitar, né, para trazer o conhecimento da legislação que a legislação ambiental era muito mais pautada no passado em relação às normas, né, de comando e controle, quer dizer, olha, se você não fizer isso, o Estado vai te punir, o Estado vai te impor uma multa, vai vir uma ação civil pública do Ministério Público, vai instaurar um inquérito criminal, mas agora justamente, né, e a gente vê, inclusive, a legislação ambiental mudando um pouco essa tônica para trazer as normas, né, de incentivo a posturas, a condutas corretas e que tragam um resultado, né, um propósito, um benefício para a sociedade como um todo. Talvez a legislação, por exemplo, de resíduos sólidos seja um exemplo interessante para a gente pensar nisso, né? Porque, ok, né, a gente não pode, né, qualquer empresa precisa cumprir a legislação ambiental, precisa dispor o seu resíduo da maneira correta, mas quais são os instrumentos específicos, né, que a legislação traz para incentivar comportamentos, né, positivos em relação a essa questão de resíduos sólidos? Então, eu vejo, né, que, voltando, não é um assunto novo, é um assunto, né, que a gente já conhece de longa data, mas ele está vindo com uma nova roupagem. E quando ele vem com uma nova roupagem, a gente tem que tomar também muito cuidado, né, em saber filtrar, em saber identificar práticas concretas e efetivas de ESG. Acho que é um momento muito interessante que a gente está passando, né? Com a pandemia, acho que isso fica mais concreto, evidente. O Garé chegou a mencionar isso, né? Dos novos, né? A gente está falando aí de gerações, né? Eu sou de uma geração e hoje lá no meu escritório a gente já tem outros advogados que são de gerações Z, né? Que já tem outras preocupações em relação a práticas de gênero, a questões sociais. Eu já fui perguntado, até foi engraçado, isso é até interessante comentar,
Uma vez estava fazendo um processo seletivo lá no escritório e um dos candidatos perguntou quais eram as práticas que a gente tinha efetivamente de trazer um impacto positivo. Então, muito mais do que um lugar para trabalhar, ele estava preocupando, né, no âmbito de um escritório de advocacia, o que a gente poderia fazer. Isso surpreende, quer dizer, ou não deveria mais surpreender, porque as escolhas vão estar fundamentalmente pautadas em questionamentos como esse. Então, muito mais do que cumprir a legislação ambiental, que eu acho que é o baseline, né, o básico de tudo que a gente está falando aqui, é trazer práticas efetivas, métricas comprováveis de que aquela empresa, né, tem um propósito, né, muito mais do que colocar, né, o retorno do investimento ao seu acionista, trazer um retorno também para todos os outros shareholders, né, a comunidade onde ela está situada, o seu consumidor, obviamente o seu acionista, o Estado. E aí, já finalizando essa minha primeira colocação ou intervenção, mostra em momentos atuais que o índice de confiança, né, isso foi medido no passado, já vinha sendo analisado, quer dizer, é muito mais, hoje as pessoas muito mais confiam no seu empregador, nas empresas, né, como um agente de modificação social do que no próprio Estado, né? É o que a gente está vendo hoje, né? Quer dizer, o Estado consegue ir até determinado ponto com todas as suas questões e discussões, mas as empresas, de fato, podem ser um agente efetivo de transformação social. E as pessoas esperam isso, né? Quando vem um advogado na minha empresa perguntando, né, sobre o impacto positivo que o meu negócio pode trazer, é essa percepção, né, de que a gente deve ser um agente social. E daí, acho que a advocacia, né, tem um papel fundamental de auxiliar nessa jornada em relação ao ESG. E como é que isso é feito? Né? E eu já estou encerrando aqui. Isso é feito identificando, por exemplo, que eu acho que é uma lição de casa que ainda está sendo feita. A gente tem empresas muito mais avançadas em relação a isso, eu citei algumas, e outras que têm práticas e, ao mesmo tempo, têm problemas, o que é natural, mas auxiliando a que o empresário, as atividades produtivas, identifiquem qual é o seu caminho, né? Qual é a sua regulação, quais são os seus riscos. É mudança climática? É pandemia? É questão de gênero? São as questões sociais? E daí traçar uma governança, um código de conduta especificamente em relação ao tratamento, né, desses requisitos e o endereçamento desses riscos. Eu acho que esse começo, para a maioria dos casos, né, já é muita coisa. E muito mais do que buscar um selo bonito do mercado, né, sob pena disso ser uma prática de uma fumaça, né, e é o que a gente conhece como greenwashing, né, e traçando esse caminho concreto, visando aproveitar esse momento de ESG, né, e daí também conseguir construir a sua prática profissional de uma maneira bastante também proveitosa e interessante e com propósito. Tá bom? Acho que serão essas as minhas contribuições iniciais e aí vamos conversando por aqui. Obrigado, Rosa. Obrigado a vocês. Excelente, Pedro. Muito bacana você aliar toda a tua fala dentro da nossa atividade, né? Dentro do que o jurídico pode fazer, pode contribuir nessa questão. Quando você fala, né, de muitas empresas estarem fazendo só fumaça, né? Mas não concretamente realizando de fato, eu fico pensando se daqui a algum tempo, eu não sei, até acho que o Garé pode contribuir com isso também, o próprio Vitor pode falar um pouco sobre isso. Até um tempo atrás, a gente tinha muito aquela questão das certificações, né? Você tinha que certificar para determinados fatores que você estava de fato cumprindo toda aquela normatização. E com isso, eu acho que o ESG ele trouxe uma outra visão disso tudo, né?
Ao contrário de você ter que se certificar, você não precisa se certificar. Se você cumprir, você está dentro do mercado, você será bem-sucedido. Uma outra questão que você fala também é a questão do ferro e fogo, né? Acho que se a gente podia unificar, né? Se você não cumprir exatamente, de fato, eficazmente o ESG, você está fadado ao FFF, né? Que é ferro, fogo e falência, né? Porque daqui a pouco não será mais tolerado, né? A empresa que não esteja devidamente em conformidade, não só com a legislação, mas com as práticas ambientais, sociais, né? Enfim. Então, compatibilizar, eu acho que tudo isso e trazer o jurídico também para dentro dessa discussão, você muito bem colocado e parabéns pela sua palestra, excelente, muito obrigada. Eu quero, antes da gente passar a um breve debate, que ainda temos um pouco de tempo, agradecer aqui a presença de algumas pessoas que estão nos assistindo, a Érica Brito, a Ana Paula Brecheret, o Nivaldo Oliveira, o Vinícius Pimentel, aliás, na verdade, é o Tárcio Pimentel que está aqui nos assistindo, querido amigo, advogado, colega também, a Ana Clara Simone, Fernanda Reis e a Stephanie Ramos, a Rebeca Bacchini, querida amiga, diretora de Meio Ambiente da Prefeitura de São Bernardo do Campo, a Sônia Lima, e a querida colega também, nossa colega, a doutora Ana Célia Reveillot, que é presidente da Comissão de Meio Ambiente de uma das subseções mais importantes de São Paulo, Fernando de Souza. Enfim, quero agradecer aqui a participação de todos que nos assistem e perguntar para o doutor Vitor se gostaria de fazer uma breve manifestação acerca da matéria para darmos continuidade. E também liberar o nosso querido amigo, depois José Carlos Garel, sei do seu compromisso. Se você quiser falar também, fique à vontade. Eu nem tenho intenção de acrescer nada de expertise nas brilhantes falas aí do José e do Pedro, mas justamente o cerne da questão do que o Pedro colocou é isso. Muito mais vale questões que efetivamente coloquem em prática novos hábitos que mercadologicamente são socialmente colaborativos do que certificações meramente ilustrativas ou adequações genéricas à norma. Então, eu acho que o cerne da questão e a prática social em vários âmbitos e em vários segmentos, ela vem justamente adotando esse modelo de desburocratização ou de desapego à mera formalidade para efetivamente trazer mudanças sociais, e isso efetivamente acaba colaborando para todos os âmbitos, sejam jurídicos ou sejam funcionais de toda a coletividade. Vocês observaram que eu estou acompanhado aqui com o meu sócio majoritário aqui, né? Eu percebi. Muito bem-vindo. É um futuro advogado. Olá, Lorenzo. Espero Olá, ainda. Estou mandando um tchau para você. Fala um tchau para o pessoal. Tchau, pessoal. Lorenzo. Espero ainda, quando ele se formar em Direito e já estiver atuando, fazer uma live com ele. José Carlos Gareb, por favor, sua manifestação. Eu lamento, eu gostaria muito de ficar até o final, mas eu tenho que me teletransportar para a reunião da reitoria lá da universidade, que já começou há 10 minutos. Só complementando o que o doutor Pedro disse, eu achei fantástico, e ele citando lá também a BlackRock, o Larry ele alerta que a próxima crise agora deverá ser com questões ambientais. Nós tivemos a crise financeira de 2008, né? A chamada do cisne negro, e agora vem a crises ambientais, e foi lançado um livro que não tem aqui no Brasil ainda, lá pelo BIS, da Basileia, The Green Swan, o cisne verde, e que valeria a pena depois dar uma olhada quando estivesse por aqui. Então, assim, alertando
que a próxima grande crise será de questão ambiental. E se as próximas grandes crises serão de questões ambientais, ele, como um dos maiores investidores do planeta, onde eu vou fazer a alocação dos recursos que eu gerencio, certo? Então, para isso, ele está olhando para o ESG e tem criado as métricas, né? Métricas ambientais, métricas sociais e aliadas à governança corporativa. Então, esse movimento do dinheiro no planeta, inclusive para nós aqui, certo? Está sendo feito com vistas a essas métricas. Então, essa é a grande importância, porque a próxima crise aí já é anunciada, né? Então, isso é de suma importância. E também, em complemento ao que o doutor Pedro disse, e a doutora Rosa também disse, hoje não basta mais o selo. Tem muita gente que nem olha mais para o selo, mas olha para as práticas efetivas da empresa, como elas são percebidas. E o doutor Pedro citou o caso aí daquela rede, aí de uma empresa que teve lá. Aquilo foi uma catástrofe para as ações da empresa a nível mundial. Na França, impactou na França, inclusive, algo que aconteceu aqui. E também esta relação dos stakeholders, né? E que não seja mais algum greenwashing lá, ou mais alguma coisa, a conformidade, né? Não podemos esquecer que nada deve ser inovado, fazer, mas basta fazer valer tudo aquilo que está dentro do compliance, né, doutor Pedro? Então, assim, é estar em conformidade com o que tem que ser feito. E esses passivos ambientais e outros passivos ocultos aí, muitas vezes, decorrem do quê? De não se observar o compliance, né? Aquilo que deveria ser feito em conformidade com normas, leis, e seja o que for, as práticas em termos de visão, missão da empresa. Então, tem uma coisa aqui que eu estive lendo, e só para ilustrar e para terminar, em termos de movimentação de capitais de private equity com vistas ao ESG, agora foi, no ano passado, foram alocados 13 bilhões de reais para esses fundos, para esses investimentos. Representou um crescimento de 70% em relação ao anterior. Então, isso dá uma ideia da magnitude da importância disto. Tá? Então, eu acho que isso aqui é algum assunto para que, ao longo do tempo, a gente volte a fazer, a acompanhar, certo? E é um negócio bastante pertinente. Doutora Rosa, eu lamento muito, obrigado pela oportunidade, gratidão profunda, mas eu, com muita dor no coração, eu tenho que atender ao chamado profissional lá do outro lado, que nós somos surpreendidos com uma mudança de calendário, retomada de aulas agora, no dia 1º de fevereiro e não mais no dia 11, então eu tenho que ir para lá, que nós temos que nos preparar para isso, estamos a uma semana da retomada das atividades. Muito agradecido pela participação, é sempre um prazer e uma honra poder participar e colaborar com a Comissão de Meio Ambiente da OAB. Nós é que sentimos muito pela sua ausência, em perder aqui esses minutos que você estará ausente, mas eu agradeço muitíssimo pela tua participação, suas falas, sua experiência, estar sempre conosco é uma grande honra. Contaremos sempre com você, professor, e fique em paz, vai lá cumprir a sua tarefa, que é de suma importância para nós, pois sabemos da sua importância lá como professor. Parabéns, muito obrigada. Fique à vontade para sair quando entender. Bem, dando continuidade, quero perguntar para o doutor Pedro Carneiro, então, se quer fazer as suas últimas considerações acerca do que o Garé falou e do que nós colocamos, Sim. E em seguida passaremos ao encerramento. Tá bom, Rosa, obrigado. Eu recebi aqui, pegando aqui, só para ilustrar, né, da onde a gente tira todos esses questionamentos, né? Tem aqui no site do World Economic Forum falando quais são as principais ameaças para 2021, né? Depois eu compartilho no WhatsApp para você dar uma olhada. Mas está aqui, quais são os principais riscos né, com a probabilidade de ocorrer. E o primeiro está aqui, muito claro, mudanças climáticas, né? O extreme weather, e, consequentemente, com impacto na economia global muito maior do que a pandemia. Então, esses dados e informações já estão no guia aqui do Fórum Econômico Mundial.
Daí a gente percebe a importância, né, de não relegar essas informações que, por exemplo, outro dia eu estava conversando com uma empresa que disse que já tinha antecipado, é uma empresa que trata o mercado de eventos, que já tinha antecipado, já em 2019, que o principal risco do negócio deles era ter ter o que a gente está vivendo hoje, uma pandemia de saúde onde as pessoas não pudessem sair de casa. Parece até uma brincadeira, né? E me contando uma história dessa em 2021, eu falei, nossa, então quer dizer, você antecipou, sim, né? Porque já estavam vendo quais são as consequências. Então, acho que o jurídico, o advogado, né? A gente costumava ser muito mais chamado quando já existia o problema posto, né? Quer dizer, olha, aconteceu aqui um acidente, algum tipo de vazamento, a gente tem que notificar os órgãos, fazer a defesa. Lógico que tudo isso ainda continua sendo muito importante. Mas se eu puder dar uma dica, é justamente conseguir se antecipar aos fatos. E a gente tem pistas importantes a respeito disso a partir da governança corporativa, né? De códigos de conduta específicos relacionados às práticas ESG. Então, acho que o caminho é um pouco por aí e outro, olhar um pouquinho mais o S. Acho que está faltando. É muito mais fácil a gente falar de questões da Amazônia, da queimada da Amazônia, né? Isso está na mídia, toda hora tem controvérsias em relação a isso, sem querer discutir qualquer mérito, mas eu acho que o S acaba sendo um pouquinho relegado em relação ao E. E o caso aí que a gente citou foi uma questão envolvendo o S, né? Um impacto de reputação muito grande, né? E isso teve reflexo no valor das ações, no valor da credibilidade, enfim, aí até se recuperar é um caminho muito longo. Então, a gente vê que a construção do ESG leva muito tempo, ela já vem sendo encaminhada e, de repente, por um risco que se materializa por qualquer falha de ação, né, a gente tem uma regressão muito grande, um prejuízo bastante significativa e aliada às questões ambientais da nossa legislação, da interpretação dos nossos tribunais em relação, né, quantificação de dano, de prescrições. Aí a gente está entrando na seara mais jurídica, que inclusive que nos tribunais o caminho é muito mais duro, árduo e mais difícil, né? Então, acho que voltar muito mais o foco para o preventivo, para o compliance, para a criação de uma governança específica, essa é a dica que eu deixo. É isso. Excelente. Reputação socioambiental, eu acho que ficou muito clara, né, nesses tempos de pandemia, principalmente a sua importância vital para qualquer negócio, né? Você falou desse ramo de atividade, né, que são os eventos, né? E muito bem destacado por você isso. Eu tive a oportunidade, por que eu falo isso, né? Eu tive a oportunidade, como conselheira seccional, fazer inúmeras entregas de carteiras da ordem para os novos advogados, né? E eu tenho esse momento como extremamente importante, que é recepcionar aqueles, né, que estão pegando a sua carteira pela primeira vez e, na maioria das vezes, né, totalmente perdidos, sem saber que nicho, que área do direito ele pode iniciar a sua carreira profissional, né? E na minha área de atuação, né, você disse que atua basicamente toda a tua atividade em torno da área ambiental, a minha basicamente também, e é um nicho que ainda hoje é pouco desempenhado, né, pelos nossos colegas, é um nicho ainda de pouca especialização comparativamente às demais. E o ESG ele vem, inclusive, para demonstrar que hoje a área ambiental ela abre um outro leque, né? Ela não está mais baseada só naquelas normas, né? Falar em código florestal e depois a política nacional de meio ambiente, quer dizer, isso foi ampliando de tal forma que hoje, se você for analisar, você ter um especialista em resíduos sólidos, né? Porque é uma norma complexa, né? Se você falar em áreas contaminadas, você precisa ter um especialista só nesse tipo de matéria, né?
Então, nós falarmos isso aqui aos colegas que nos ouvem, eu acho bastante relevante, e também destacar que essa live está dentro da fanpage da Comissão de Direito Ambiental e de Sustentabilidade da OAB de Santo André, e ela vai ficar eternizada aqui, né? Daqui a alguns anos, espero eu que a gente abra essa live, ouça o que a gente está falando e fala assim, nossa, a gente estava bem louco naquele dia, né? Hoje nada disso acontece. Quer dizer, essa é a expectativa que a gente tem. Ou ver como éramos jovens, né? Como éramos jovens. Uma boa exatamente. Também. Porque você sabe essa brincadeira, você fez o folder, e aí um cliente meu, que espero que esteja vendo, me mandou um bullying, que não é SG, prática de bullying não é SG. Falou assim, Pedro, essa tua foto tem um tempo já, né? E aí foi a piada. Então... que legal. Agora a barba tá branca, o cabelo tá branco, mas tudo bem. Exatamente. Puxa vida. Bom, obrigado, Rosa. Obrigado. Apesar de tudo, imagine, eu que agradeço muitíssimo a sua participação. Felizmente, a gente tem que ver, né, esses novos conceitos como mudança definitiva, né, na forma de agir das empresas, né? A gente espera que essas mudanças elas tragam um mundo mais justo e sustentável, né, que possa frear o esgotamento de recursos do nosso planeta, além do que priorizar empresas que estão mais preparadas. Eu acho que vale a pena a gente fazer isso também. Sabemos que muitas têm desempenhado um papel importante para esses desafios do futuro, buscando solidez, né, a longo prazo. Então, eu acho que a gente tem que confiar. Eu acho que confiança e com muita lógica também, né? Afinal, o planeta ele sentiu na pele algo nunca visto antes, e a gente tem que pensar um novo mundo, né? Com menos desigualdade, menos doente, mais transparente, né? E, contudo, mais sustentável. E pensar também que nós estamos vivendo esse momento dificílimo e que a recuperação sustentável pós-pandemia, ela ainda não temos esse caminho, né? É um caminho ainda muito inseguro e que a gente não sabe como ele vai se dar no futuro, né? Eu acho que a gente tem que reconhecer essa gravidade do momento e, sem arrogância, pedir para os nossos líderes, né, ética, transparência, integridade, respeito pelo outro e muito cuidado com o nosso planeta, com as nossas vidas, né? Eu acho que esse é o recado que a gente deve dar. E, mais uma vez, agradecendo muitíssimo a presença de vocês todos aqui, todos aqueles que estão nos acompanhando. Dizer que a presença de vocês abrilhantou, doutor Pedro, doutor Vitor, abrilhantou demais aqui a nossa Comissão de Direito Ambiental e de Sustentabilidade. Espero revê-los em outras lives. Nós iniciaremos essa continuidade das lives todas as sextas-feiras, às 16 horas. Quero fazer, então, agora um bloco deste tema, para discutir neste formato que nós fizemos aqui hoje, e espero contar com todos vocês. Muito obrigado pela presença de todos, um grande abraço, boa sexta-feira para todos. Obrigado. Quer falar Ana. alguma coisa, Pedro? Fique à vontade. Não, só isso, só agradeço, obrigado novamente, estou sempre à disposição aí para estar com vocês novamente. Boa tarde e bom final de semana para vocês. Obrigado, aproveite aí com a sua família e com obrigado. Todos, com saúde. Você também, Vitor. Graças a Deus. Obrigado. 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 Até breve. Tchau, tchau. Boa tarde. Tchau, tchau. Tchau, tchau.